Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do Brand Talks, o seu podcast que visa mostrar os bastidores da comunicação, do branding, do marketing, com pessoas que estão fazendo acontecer no nosso mercado. Eu sou Vinícius Cordoni, fundador da VCRP, e quem divide essa jornada comigo é a grande CMO da Foxbit, Gabi Garcia. Gabi, obrigado mais uma vez por dividir aqui conosco esse podcast que a gente tem a honra de liderar. Seja bem-vinda para mais uma edição. Fala, Vini, seja muito bem-vindo. Bom, você já me apresentou, sou CMO do Grupo Foxbit, há 20 anos no mercado aí de marketing, business e negócios. E vamos falar hoje sobre o quê, Vini? Comunicação interna com um convidado para lá de especial. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele que é nascido no Uruguai, torcedor do Peñarol, teve a oportunidade de vir para o Brasil, escolher um time, escolheu errado, tá? Ele teve a oportunidade de escolher, ele não nasceu com esse time. E é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é uma empresa que eu admiro, uma das empresas pioneiras e referência hoje em comunicação interna, em comunicação digital. Eu vou deixar que ele se apresente muito melhor que eu. Marcelo Rouco, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado a vocês, obrigado Vini, obrigado Gabi, prazer estar aqui com vocês. Só queria começar falando que eu escolhi o time certo, é o Corinthians, aqui no Brasil. Mas brincadeiras à parte, eu sou sócio e fundador da agência Dali, agência de comunicação corporativa. A gente está há mais de 15 anos no mercado, eu trabalho com comunicação há mais de 20. E a Dali é uma agência de comunicação corporativa pautada basicamente em 3 pilares: comunicação interna, marca empregadora e comunicação institucional /B2B. Então é isso que a gente faz aí há mais de 15 anos no mercado, atendendo clientes dos mais variados tipos e setores. E uma coisa que eu acho muito legal quando você fala de comunicação interna é que você não apenas vende a comunicação interna, como você pratica. Tem uma curiosidade aqui, a minha esposa já trabalhou na Dali e ela conta a cultura, ela conta o ambiente, ela conta do cachorro que vocês tinham na casa. Então, conta pra gente um pouquinho mais, assim, pra gente começar o que a Dali faz hoje, não só para os clientes, a gente vai chegar lá, mas o que vocês fazem internamente também, né? Sim, boa. A Bia trabalhou um tempinho com a gente lá, foi cliente nossa também por um tempo. É uma eterna luta com aquele, né, casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque a gente faz muito para os clientes, como é que a gente garante que a gente também faça dentro de casa? Então a gente está sempre pensando nas melhores formas de engajar nossos colaboradores, né? De ter a galera trabalhando num lugar que seja legal, né? Que consiga gerar um ambiente de inovação e de um ambiente saudável para se trabalhar, que acho que é um grande ponto também na nossa indústria de comunicação, principalmente do lado de agências, né? Essa questão de ambiente saudável para se trabalhar. E a gente faz bastante coisa, assim, desde o começo sempre com essa preocupação com o funcionário e com o ambiente, com o clima da empresa, né? E aí depois a gente acaba levando isso para os clientes também, mas começa dentro de casa, senão também a gente não consegue muito vender isso, né? Levar isso para os clientes, se nem dentro de casa a gente faz direito, né? Então a gente se esforça bastante nesse ponto. Marcelo, e vamos entrar no tema central aqui do nosso podcast, que a gente estava conversando ali e trocando muitas experiências há pouco, e a gente falou que a comunicação interna, criar a cultura da empresa é uma estratégia, né? Não é mural, que é o que muitas empresas fazem. Como que você define para os seus clientes, na sua experiência do dia a dia, como que é feito a comunicação interna como estratégia? Bom, começando por cultura, né? Acho que é um dos pontos fundamentais hoje para as empresas funcionarem e rodarem bem, né? A cultura passou de alguns anos, bons anos atrás aí, de uma coisa secundária para hoje se entender que se você traça uma estratégia e a sua cultura vai contra isso, ela vai cair muito rápido essa estratégia. Então, a gente conseguiu mostrar, com o passar do tempo, a importância da cultura para os negócios, né? E a comunicação interna meio que vem nessa esteira também, porque assim, desde que eu tô com a Dali há 15 anos, a gente ouve muito do mercado de comunicação interna que a gente precisa se mostrar estratégico, que a gente precisa mostrar o nosso lado que impacta no negócio, né? Então isso é uma luta ainda hoje, mas quando a gente consegue mostrar para a alta liderança o quanto que comunicação interna impacta em engajamento impacta em resultado, é aí que esse caminho se constrói e mostra a importância de ter uma comunicação interna estruturada e uma cultura também muito bem implementada. Meu começo na comunicação, ali em meados de 2009, 2010, foi com comunicação interna, né? E uma empresa que hoje é cliente da VCRP por coincidência, mas né, não de comunicação interna, de PR.
E na minha época, quero saber se eu estou certo ou não, você que é referência, a comunicação interna ela era muito mais informativa, né? Nós tínhamos que passar para os colaboradores o que estava acontecendo dentro das empresas. Hoje, a comunicação interna ela se tornou muito mais engajadora. Onde veio essa disrupção, essa mudança de chave? E se essa minha teoria ela tá certa, você que é referência no assunto? É, eu vejo assim, Vini, tem total razão. Começou muito com esse foco de informação, né? Até que hoje mesmo nas empresas mais estruturadas, quem mais demanda da comunicação interna, a principal área demandante é o RH, né? Que normalmente precisa comunicar coisas. Hum. Então é natural que tenha essa origem informativa. Mas, a partir do momento, e principalmente nos dias de hoje, né, com as novas gerações chegando no mercado de trabalho, que não estão mais lá só para fazer o trabalho e construir carreira de 30 anos na empresa, como era na época dos nossos pais e avós e tal, você precisa ter essa galera engajada, trabalhando, acreditando no que ela está trabalhando, seja, né, por meio de propósito, que é uma coisa que se falou muito, né, nos últimos anos e tal, seja por meio de um ambiente legal, um ambiente onde ela se sente produtiva, capaz de inovar, de mostrar o seu trabalho. Então, acho que a comunicação interna acompanha isso. A gente não precisa mais só falar, comunicar, informar coisas. A gente precisa manter essa galera engajada por meio de uma série de possibilidades, não só de comunicados e de informativos, mas de formas de manter a galera feliz, trabalhando, engajada, e muito disso passa por informação, né? Você precisa ter acesso à informação, acesso a como que a empresa tá, para conseguir ter essa transparência com as pessoas, né? E quando a gente fala de comunicação interna, nós temos aqui uma pessoa que também cuida da comunicação interna da Foxbit. Gabi, como que você sentiu essa mudança, principalmente ali no período da pandemia, que eu acho que ali tudo se transformou, né? Esquece tudo que a gente conhece, vamos partir do zero. Quais desafios, eu e o Marcelo aqui como agência, eu quero ouvir do cliente. Quais desafios você enfrenta hoje na comunicação interna? Primeiro que eu não gosto de falar comunicação interna, porque você estava começando a falar ali, eu lembro assim, comunicação interna para mim é intranet. Que antigamente, assim, sei lá, 18 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, o que a gente tinha ali aqui é a parte de comunicação interna, aqui você vai saber quando você recebe seu salário, aqui você vai saber quando é o dia disso, quando é o dia daquilo, aquela intranet ali que você tem que estar atualizada, porque a área de produtos, a empresa lançou um produto e tudo mais. Então, a comunicação interna, assim, não acho que é o nome, sabe? E toda vez que a gente trata disso daí, assim, eu não ponho um nome, eu falo como que a gente lidera a empresa, porque a empresa é feita de pessoas e a gente está liderando todo mundo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A comunicação por si só, eu acho ela, e sempre acho que todo mundo vai falar, ela é muito difícil porque a gente está falando de seres humanos, né? E é muito complicado lidar com o ser humano, porque muitas vezes eu sou muito clara naquilo que eu falo, mas eu falei uma coisa e você entendeu outra. E para mim foi claro, para você foi claro, e muitas vezes a gente precisa fazer um desenho ali para se encaixar, né? Então, sempre foi muito difícil. Agora, quando a gente tem essa mudança de 2020 para cá, né, que se intensificou o home office, porque ele já existia em algumas empresas, e se intensificou, a gente teve na Foxbit, eu acho que assim, eu li muitas matérias, falei com muitas pessoas também, outras empresas tiveram muita dificuldade de liderar as pessoas online. Né? Então, a gente teve muita dificuldade. Para a gente ir para o home office foi muito tranquilo, a Foxbit já era uma empresa 100% tecnologia, todo mundo tinha notebook, tudo que a gente faz, a gente mantia numa rede que não é servidor, é tudo na nuvem, então a gente não teve esse tipo de dificuldade. Mas a gente passou a ter dificuldade em se comunicar com o colaborador, com todo mundo. As áreas tiveram dificuldades de falar entre elas, então, marketing com marketing, RH com RH, business com business, financeiro com financeiro. Então, precisou cada área criar ali o seu momento de comunicação. Como você ia falar ali no dia a dia, porque de um dia para o outro você estava ali do lado, você estava com todo mundo, e você já tinha ali seus modus operandi, que mudou, né? Então, cada um ali na sua casa. E a outra coisa é que eu estava lá dentro da empresa e eu via o pessoal do financeiro falar sobre uma conta que ia pagar, e, opa, essa conta não vai mais, né? Então, assim, era uma coisa muito normal que no home office a gente passou a ter dificuldade. Então, eu comecei a ver a empresa como
se a gente tivesse todo mundo no mar, cada barquinho estava remando para um lado. Então, em pouco tempo, cada área conseguiu achar um jeito de comunicação entre eles. A gente sempre teve Slack, mas uma dificuldade que a gente tem hoje é o WhatsApp. Então, ele é o maior meio de comunicação. Todo mundo está ligado no WhatsApp. E como que o WhatsApp é pessoal, né? Então, você também tem que criar processos dentro da empresa de comunicação e tudo mais do que está acontecendo. Então, a gente poder trazer para dentro das ferramentas. Hoje a gente usa feeds, hoje a gente usa o Slack, que é assim, por mais que a gente tenha feeds, ela serve muito mais para planos de people e de PDI e tudo mais, mas a comunicação mesmo a gente passou ali dentro do Slack. E como a gente fala ali da comunicação interna, o que a gente passou a fazer? Trabalhar em grupos de operação e grupos de comunicação. Então, a gente tem os ritos, né? Então, a cada 15 dias, a gente tem uma apresentação do que se está fazendo dentro da empresa, do que cada área está fazendo. A gente tem uma apresentação de se a gente ganhou algum concurso, se a gente vai participar de algum evento. Então, toda a empresa participa de tudo isso. E a gente tem ali o que a gente chama de comunicação interna, que são as ações internas, que são ações muito mais voltadas aos valores da Foxbit, porque, para mim, valores de uma empresa você tem que viver, né? Então, a gente tem, sim, o famoso mural que todo mundo fala, né? O que está escrito na parede, mas em todas as atitudes e todas as ações que a gente tem dentro da empresa, a gente procura fazer com que os nossos valores sejam vividos. E, para mim, isso é, de fato, a comunicação interna, né? E aí a gente tem uma troca de experiência aqui muito boa, porque eu faço parte da empresa, eu estou dentro do negócio e eu cuido de áreas estratégicas. Então, eu cuido da área de people, que a gente nem gosta de falar RH, né? Que é meio pejorativo hoje em dia. Então, eu cuido da área de people, eu cuido da área de business e eu cuido da área de marketing dentro do grupo Foxbit. E eu vivencio tudo que está dentro da empresa. Então, é mais fácil para mim criar as ações e saber o que está acontecendo numa área, como a gente deve comunicar a outra, né, e tudo mais. E aí eu queria saber de você, Marcelo, como é que você consegue fazer esse trabalho sendo externo, porque você funciona como uma agência, você acaba entrando, você tem grandes clientes hoje a Foxbit, ela tem 90 colaboradores, né? É em si ainda uma empresa que cresceu muito, mas perto das empresas que você atende, né? 30 mil, 40 mil colaboradores. Como é que você faz a roda girar, né? Que eu nem quero falar comunicação interna, essa roda girar sendo uma agência dentro de uma empresa, né? Porque como é que você faz para vivenciar a cultura da empresa e passar isso para os colaboradores, não sendo colaborador da empresa? Boa, ótima pergunta, Gabi. Primeiro ponto, acho que é conexão cliente-agência, né? Então a gente não consegue fazer nada, e o Vini vai concordar comigo também, vale para RP isso, nada muito distante do cliente. A gente tem que entrar no cliente, entender as rotinas das pessoas que trabalham lá, e isso é fundamental para fazer esse jogo acontecer. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente faz na agência em comunicação é diagnóstico de comunicação interna. E no processo de diagnóstico passa por ouvir as pessoas, né, entender desde como é que elas reagem e têm acesso à informação em diferentes canais, mas também como é que elas vivenciam esse dia a dia na empresa. Então, dentro disso, por exemplo, a gente tem acompanhar um dia da pessoa no trabalho. Então, a gente vai lá acompanhar ela desde a hora que ela sai de casa, vai lá no transporte público ou no seu carro, até ela chegar na empresa, por onde que ela entra, por qual portão que ela entra, para onde ela olha, o que ela tem de impacto e tudo mais, e como é que ela se relaciona no dia a dia, durante o dia de trabalho com seus colegas ou com os canais de comunicação. Então, para mim, o primeiro ponto, assim, e muito por eu ser de planejamento também, né, minha história aí vir da área de planejamento e estratégia, é entender as pessoas a fundo e entender o dia a dia delas no trabalho. E hoje, com tecnologia, com tudo que a gente tem, é muito mais fácil você conseguir personalizar essas mensagens também. Então, entender e você deve sentir isso na pele, Gabi, é diferente a forma que você tem que falar, o timing ou o canal com o público de tecnologia ou com o público de people. Com certeza. Completamente diferente. Então, entender a dinâmica de cada um, entender o estilo de cada um, é fundamental para fazer isso acontecer. E a gente faz isso acontecer para os outros, né, para as empresas, estando próximos. Então, a gente precisa entrar, e eu gosto de falar que na Dália a gente não é um tirador de pedido, né? Uma coisa é você virar e falar assim, Marcelo, tô conhecendo sua agência hoje, faz esse material para mim, ou pensa nessa comunicação para mim. E se eu ficar quieto dentro de casa e falar assim, não, beleza, eu vou fazer, eu pegar e entregar um negócio que talvez eu já tenha meio pronto, ou um formato padrão para você,
a chance daquilo não conversar com 90% do seu público é muito grande. Então, não, putz, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender junto com você. Então, nessa troca também, trabalhando muito a quatro mãos com os clientes, que é a forma que a gente gosta de fazer, a gente consegue aprender e consegue ouvir muitas vezes. A gente vai tem horas que a gente vai apresentar coisas que você vai falar assim, Marcelo, isso pra minha realidade aqui, ó, desse público aqui não faz sentido. Vamos trocar aí, a gente vai mexendo e tal, mas tem que ser um trabalho a quatro mãos. Não dá pra ter uma barreira assim, agência, cliente, e esse trabalho acontecer de maneira distante, né? A gente tem que estar próximo pra entender esses detalhes e conseguir fazer o mais efetivo possível. Marcelão, uma dúvida que eu tenho, e o nosso público é muito, muito qualificado, tomador de decisão, CMO, executivo de comunicação, etc. Qual é o momento, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, que eu devo olhar para minha empresa e falar assim, estou precisando de comunicação interna, estou precisando olhar, né? Hoje, se você for analisar na VCRP, nós temos 60 pessoas trabalhando com a gente. Perto de empresas que você atende, perto de Foxbit, pode ser um número pequeno, mas a gente entende e a gente utiliza de forma muito forte a comunicação interna. Então eu entendo que não existe tamanho, Sim. né? Toda empresa precisa de comunicação interna. Qual que é aquela chavinha, o quanto de febre você tem que ter para correr pro médico? Ó, se eu puder colocar aqui o nosso trabalho de comunicação, um valor muito grande nisso, é a partir do seu primeiro colaborador. Porque por mais que você seja uma empresa de 2 pessoas, aquela outra pessoa que está com você, ela precisa saber do que está acontecendo. Então, o que pode mudar, e talvez esse momento de falar assim, opa, peraí, devo consultar um médico e pensar num plano maior, talvez sirva para você estruturar canais, para você ter uma estrutura mais robusta. Mas a comunicação interna tem que acontecer desde o dia 1. Né? Então, se você contratou uma pessoa, por mais que você fale, putz, não faz sentido para uma empresa de 2, de 3, de 5 pessoas eu ter Slack, mural, TV corporativa, rede social corporativa, interna, enfim. Tudo bem, você não precisa ter uma estrutura tão robusta, mas você vai precisar ter rotinas de comunicar as coisas que estão acontecendo para aquela uma pessoa, se você quiser crescer junto com ela, né? Que ela cresça junto com você como líder da empresa. Então, você vai precisar contar para ela como estão os resultados, você vai precisar contar para ela alguma novidade, seja em processo, seja em benefício, o que for, você vai precisar conversar com ela, com 5 ou com 40 mil. Então, para mim, o dia 1 é o dia que você já precisa começar a pensar na importância da comunicação interna. Aí depois, conforme você vai crescendo, aí pode ser. A gente tem, por exemplo, no mundo de startups, que você trabalha muito, né, Vini? Com a VCRP. Você sabe que você tem ali empresas que um dia estão com 60, no outro dia estão com 2.000, né? Um crescimento exponencial. E que no outro dia voltam para 60. Aí esse é um problema, esse é um problema. Mas precisa de uma cultura muito forte, né? Pra gente poder muito, porque é muito manter. rápido, né? Eu vou um pouco mais a fundo, Marcelo, assim, acho que é um gancho do que você falou, mas eu acho que uma empresa, ela sabe que a cultura, porque acho que a comunicação interna, na verdade, ela está dentro da cultura empresarial, que é a gente fazer as pessoas viverem os valores, né? Eu acho que uma empresa, ela consegue medir se a comunicação interna, se a cultura está boa, se ela está atingindo os resultados. Sim. Porque ela é tão... Que é assim, por que a gente está falando desse podcast, né? Não é mural, né? A comunicação entre pessoas, entre áreas de uma empresa, ela é completamente estratégica. E quando você não está com um ponteiro bom, você não bate suas metas. Uhum. Então, é o que aconteceu com a Foxbit por um período, enquanto a gente começou a entrar na pandemia, que rapidamente a gente entendeu que cada área era um barco remando para um lado. E aí o que acontece? Os resultados são bons dentro da área, mas uma empresa é uma engrenagem. Sim. Então, o marketing ele não trabalha sozinho, financeiro não trabalha sozinho, então a gente precisa que o trabalho ande, né? Essa engrenagem ela ande, né? Sim. Então, se a gente não está falando sobre aonde a gente quer chegar, né, como empresa, o porquê que você está ali, né, o que aquela pessoa faz parte do todo, né, essa sensação de pertencimento do todo, não só da área, da minha carreira que eu estou construindo, né, o colaborador, mas, cara, onde essa empresa quer chegar? E o que eu tenho que fazer para essa empresa chegar? Então, acho que a gente, como executivo, tem que estar de olho nisso, né? Então, quando a gente vê assim, minhas metas não estão sendo batidas e tudo mais, cara, olha a comunicação com a empresa inteira, porque tem ponta solta. E aí a gente entra na temática do Brand Talks, que é a comunicação que move o ponteiro
do negócio, do business, né? Porque tem a nossa advogada, inclusive mandar um beijo pra ela, Dani Salituri, é sempre bom fazer relacionamento com advogados, ainda mais sendo nosso. Ela conta que em agências que ela já trabalhou, ela ouvia de alguns líderes assim, back-office é custo, não traz retorno. A gente ouve muitas vezes também, comunicação é custo. Cara, olhando pra comunicação interna, você sentou hoje, o seu tomador de decisão não deve ser um CEO, deve ser algum executivo de comunicação, mas dependendo do tamanho da empresa vai ser o CEO, né? Assim como no meu caso, quem me contratar na Foxbit é a Gabi. Inclusive, obrigado por ter um contrato de 6 anos conosco. Espero que renove por mais 7 anos, sabe mais do que eu. E muitas vezes você tem que falar com uma pessoa que ela tá enxergando a comunicação interna como custo. Sim. E aí a gente tem um público lá que tá com essa dificuldade de internamente falar assim, meu Deus, eu preciso virar pro meu CEO e falar que eu preciso da Dália aqui dentro. Como que você fala pra uma pessoa que tá olhando números que ela precisa de comunicação interna? Falando de números. Para mim, essa é uma provocação que eu sempre faço, assim, né? Quando a gente fala que a gente quer ser mais estratégico como comunicação e mostrar que, de fato, a gente impacta no negócio, como a Gabi falou, a gente precisa falar a língua que essa galera fala, né? Então, assim, cara, comunicação interna impacta em engajamento. Engajamento impacta em redução de turnover. A gente tem estudos já feitos aí no mercado que mostrando, assim, por A mais B, que um time mais engajado numa plataforma de comunicação corporativa tem um turnover menor de 4%, 5%. Qual que é o custo desse 4%, 5% para o RH e para a empresa no ano? De você reduzir turnover, né? Quanto custa você trazer pessoas, você recrutar pessoas, treiná-las quando elas entram, ficarem 6 meses, 1 ano e saírem. Então, assim, aí você está falando de dinheiro na veia, assim, né? Então, para mim, quando você encontra cenários, e não é muito incomum, tá? É comum que você precisa provar essa importância da comunicação interna e da cultura para quem tá lá em cima numa empresa, falar a língua deles, né? Então, assim, vendas tá indo lá, sentando na mesa dele para falar de resultado, para falar de quanto que eles estão vendendo. Marketing tá sentando lá para falar quanto que as ações geraram de vendas. Então, assim, se o RH for lá só falar assim, eu tenho pessoas mais engajadas, se você não mostrar o que esse engajamento significa, você vai ter pessoas lá em cima não vendo justificativa para contratar uma Dália, uma VCRP, enfim. Então, assim, você precisa mostrar. E é uma coisa que a Gabi falou, voltando um pouquinho ali num outro ponto, que você falou sobre executivos comunicarem e tal, de liderança. A comunicação interna passa muito por isso, assim. Então, hoje, não tem um plano de comunicação que a gente faça, uma campanha, o que for, que não envolva a liderança. Né? Então, hoje a gente faz muito treinamento de liderança comunicadora, porque os líderes precisam entender que comunicação não é uma área. Comunicação é uma skill de todo mundo tem que ter essa habilidade, né? Então, quando a gente faz uma campanha para falar de coisa boa, para divulgar um benefício, para falar de segurança, ou até mesmo para gerir uma crise, por exemplo, que também tem que ser feita essa gestão internamente, os líderes precisam estar muito bem preparados para comunicar isso, para se conectar com o time, para serem um ponto de apoio para o time no dia a dia, sabe? Então, é super importante trazer essa liderança para perto, mostrar a importância da comunicação para eles, porque aí naturalmente você vai percebendo quanto que isso é estratégico para o negócio. E um líder admirado vende para dentro e para fora. Total. Né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso. E aproveitando o meu momento Milton Neves, falar do meu livro, que fala exatamente, meu livro com a Ludmila Amaral, minha sócia. Obviamente, quem escreveu a maior parte do livro foi ela. Eu sou aquele cara que eu coloquei o nome no trabalho e ganhei a nota, tô brincando, eu escrevi também. E no nosso livro, a gente traz um pouco da mescla da cultura e da inovação. A Lud, ela tem esse princípio nela de cultura organizacional muito forte. E no nosso livro a gente conta um pouquinho da nossa trajetória e um pouquinho como a minha inovação encontra com a cultura organizacional dela, mas também a gente fala sobre isso que você comentou, sobre a inspiração do líder. Porque a gente ali no LinkedIn, a gente está vendo cada vez mais executivos postando. Os executivos da Foxbit estão super presentes. A gente conversou, inclusive, com a equipe da produção aqui antes do programa, que antigamente, há 10, 15 anos, você não sabia quem era o presidente de tal empresa, né? Você não sabia quem era o cara. Às vezes o cara se escondia
O cara morava no teu prédio e você nem sabia. Hoje o cara mora no seu prédio e fala, putz, já vi esse cara aqui em algum lugar. E hoje, cada vez mais, eles, né, estão em evidência. Então, fazendo um paralelo de que a comunicação interna, ela trabalha junto com a externa também, porque não adianta Tal. o executivo tá lá no LinkedIn postando alguma coisa. Aqui, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Nem todo executivo é ele que escreve, tá? Ó. Muitas vezes é o time de comunicação que tá fazendo o post do cara e nem sempre isso transmite a verdade. Mas quando a gente olha pra comunicação interna, o quando ele tem que falar com o público, quando ele tem que dar uma notícia, isso transmite muito. Então, o meu gancho, e peço desculpa pra Gabi porque eu tô fugindo do roteiro, o papo tá muito bom. Eu vou até rasgar o papel tanto. Rasguei, não quero mais ver isso. O papo tá bom demais, isso daqui dá corte, geralmente dá corte, tá? Então, assim, como que você trabalha junto com uma estratégia de comunicação externa? Você espera a estratégia de comunicação externa estar definida e implementa na comunicação interna? Você faz ao mesmo tempo ou primeiro vem da interna e depois vai para a externa? Boa, Vini. Ótima pergunta. E acho que isso traz uma outra disciplina que a gente ainda não tinha falado aqui hoje, acho que é a marca empregadora, né? Sim. Então, assim, quando você tem líderes ali presentes no LinkedIn, que muitas vezes é o LinkedIn, né? Que a gente brinca, né? A gente tá falando, sim, de negócio e tal, mas também tá ajudando a construir marca, né? Então, construir marca tanto pro lado de marca empregadora, que pode ser, ajuda muito a recrutar, enfim, a atrair talentos, mas também construindo marca mesmo, né? Tem alguns exemplos aí de farmacêuticas, por exemplo, que hoje tem CEO e tal, super influente, né? Super personagem pública que tá impulsionando a marca, assim. Ele não quer falar o nome, mas usa uma polo amarela. Exatamente. Então, não vou falar, né? Não tá aqui nos patrocinadores. Não, mas é isso. A empresa está sendo impulsionada por aquela CEO falando, né? Levando a marca adiante que muita gente nem conhecia. Ou às vezes, putz, você tá ali entre escolher um monte de marca genérico e tal, eu vou em qualquer uma. Hoje você já olha uma e fala, putz, cara, essa aqui eu conheço mais, né? E isso tá sendo muito puxado pelos executivos da empresa. Então a gente tem que entender que eles estão construindo marca empregadora, e o vínculo com comunicação interna que você perguntou. Cada vez mais, assim, a gente já fala isso há alguns anos, né? Mas hoje acho que a gente chegou no ápice disso. Esse muro comunicação interna meio que não existe mais, né? Então, assim, o que está sendo feito da empresa está indo para fora, você queira ou não. Seja no post de Instagram de alguém que tirou uma foto, né? Uma selfie e atrás tá lá os resultados da empresa, né? Enfim, as coisas de dentro vão para fora naturalmente, pelo meio que for, assim, né? Então. Isso tem que conversar. Então não adianta só o que você falou, a comunicação, o marketing vai lá, escreve um post lindo para o CEO colocar no LinkedIn, só que tá todos os funcionários olhando e falando, cara, ó que papagaiada, não tem nada a ver com o que acontece aqui dentro. E aí você se queima, né? E aí a chance disso aparecer muito rápido é muito grande. Então, isso tem que ser alinhado, sim. Eu acho, para mim, no melhor dos mundos, não é primeiro uma área, depois a outra, mas sim construindo juntos. E aí eu acho que a gente chega nesse nível de estratégia que a comunicação interna tem que ter, de sentar na mesa com o CMO, com quem for líder de marketing, para desenhar isso juntos. E não só vir depois e falar assim, ó, comunicação interna, você que é a mocinha do e-mail marketing lá, né? Ó, a gente vai fazer isso, comunica aí para dentro. Não. A gente vai construir isso juntos, porque isso é estratégico para o negócio, isso precisa estar alinhado com as nossas pessoas. As nossas pessoas precisam saber antes, né? Não adianta elas. Nossa, eu vi hoje um negócio lá no LinkedIn, vi um negócio na internet, eu nem sabia. Pô, como assim? Você trabalha dentro da empresa e não sabe isso antes do mercado? Então, para mim, é sentar na mesa junto e desenhar essa estratégia juntos. E não uma área demanda a outra. Marcelo, me diz uma coisa, como que você trabalha com muitas empresas, né? Como que as empresas estão medindo o resultado dessas ações hoje? De comunicação interna, Isso. acho que aí você pode conectar várias frentes, tá? Quando a gente fala de estratégia. Mas uma delas, por exemplo, é essa ligação com RH e redução de turnover, por exemplo, por meio do engajamento. Então, a gente tem um time mais engajado, isso passa pela comunicação, seja por comunicações ou por ações, e a gente consegue mostrar que isso tá funcionando. Outra forma é você medir por meio de pesquisa, dá para fazer pesquisa de pulso, que são mais rápidas, né, mais curtinhas, ou pesquisas mesmo de cultura, de comunicação interna, o quanto que os colaboradores estão cientes dos assuntos, o quanto que eles estão engajados e conectados com uma coisa ou outra, e aí no fim você vê o quanto que isso impacta nos resultados da empresa, Sim. né? Então, são alguns indicadores que você pode ter com direcionais diferentes, né? Então,
esses de ordem mais de RH, de falar de turnover, de falar de, enfim, de comunicados internos que precisam ser feitos e que as pessoas estão captando e absorvendo aquela informação, até mais os relacionados a negócio mesmo, né? Então dá para ter esse tipo de mescla de informação e a gente consegue dados de N maneiras, né? Então, e até dados que, por exemplo, antes eram muito trabalhados só pelo marketing e que hoje a gente consegue trazer para a interna, como, por exemplo, sei lá, coisa besta, tá? Mas você fazer uma métrica de abertura de e-mail, por exemplo. Se você trabalha muito com e-mail, você saber quem abriu, quem não abriu, onde clicou, como clicou. A gente tem um exemplo muito legal na agência. A gente tinha um cliente que é uma empresa que tem 80% deles, do público deles, 80% a 85% do público deles, tá na rua. Que eram motoristas de ônibus e o pessoal que trabalha na plataforma, nas rodoviárias e tal. Então essa galera não tá no e-mail o dia inteiro e nem pode, né? Porque tá dirigindo, né? Então, assim, quando a gente entrou, ganhamos a concorrência e existia uma plataforma, assim, de comunicação interna. Tinha newsletter, tinha e-mail, um monte de coisa. E essa galera nunca sabia de nada. Eles não estavam engajados, né? E aí, por que eu acho legal esse case, assim? Porque a gente foi evoluindo essa comunicação para fazer com que chegasse nessa galera que é 80, 85% do público, que é super importante e relevante para o negócio estar sabendo do que acontece. Então a gente evoluiu um formato de uma news que era um PDF enviado por WhatsApp para eles, porque aí também tinham combinado com o jurídico que podia enviar para o WhatsApp pessoal, que ninguém acessava, porque era um PDF que era uma newsletter, que era gerada por e-mail, eles geravam um PDF daquilo e vinha. Então é aquilo que você tem que ficar dando 1000 zooms assim no celular para conseguir ler, não é nada intuitivo, então ninguém lia. E era pesado, a pessoa tá na rua, tá gastando 4, 5 megas ali da internet para baixar um comunicado. Você não vai baixar isso, né, da empresa. Aí a gente evoluiu para um formato que já era adaptado para o WhatsApp, para ele conseguir ver num PDF ainda, só que na tela sem precisar ficar dando zoom. Melhorou um pouquinho os dados, mas, putz, ainda não é isso. E aí a gente migrou para um modelo que era aquele formatinho que tem algumas empresas que fazem isso no WhatsApp. De comunicar assim, ó, a notícia era um emoji, o título da chamada, a chamada principal do que era, que ele precisava saber, e o Leia Mais, que era um link para levar para a intranet. Isso fez com que disparasse o número, assim, de acesso a essa informação e de conhecimento da informação pela galera. Então, por que eu acho isso um case legal? Primeiro porque a gente foi evoluindo uma plataforma até ela funcionar e ser específica para cada público. Então, para aquele público, aquilo era o melhor. Para o público de escritório, a gente continuou no formato que já funcionava bem. Mas a gente pensou muito no público e é legal porque a gente, como comunicação, muitas vezes a gente quer fazer as coisas bonitas, né? E a gente conseguia deixar um PDF muito mais bonito do que uma mensagem de WhatsApp com um emoji e uma chamada. E a tentação para você querer fazer algo bonito quando você é de agência ou de comunicação, é você fala, pô, eu quero fazer algo bonito, né? Comunicação tem que ser bonito, mas tem que ser funcional também. Bonito, trabalhoso, que não engaja, né? Exatamente, Depende não do adianta de nada. Nesse caso, a gente foi simplificando, chegando num modelo que não tem quase nada visual, mas que é completamente muito mais funcional, que engaja as pessoas, fazem elas trabalhar melhor, mais informadas com o que elas precisam saber. Elas vão, por exemplo, uma campanha de segurança nesse exemplo. Uma campanha de segurança na estrada. Esses motoristas vão estar muito mais informados sobre segurança na estrada. Você vai reduzir o número de acidente, o número de qualquer tipo de incidente. Você vai se tornar uma empresa mais confiável, vai vender mais, vai entregar mais resultado. Então, esse resultado que está entregando mais, porque a empresa está funcionando melhor, operando melhor, pode ter começado num comunicado que está sendo melhor escrito, né? E aí você consegue mostrar de ponta a ponta o quanto que esse engajamento ou pensar no funcionário tá dando mais resultado pro negócio. Agora eu rasguei meu papel, não sei o que perguntar, não tô brincando. Aqui tá tudo na cabeça e no improviso. Você tocou num ponto muito bom, que é o público, né? Hoje, se a gente for pensar dentro da nossa bolha de Faria Lima, Berrini, para quem é de fora, são duas avenidas onde concentram as maiores empresas aqui em São Paulo. Nós temos empresas dos mais variados tamanhos, inclusive com chão de fábrica, né, com profissionais nos mais variados ramos de atuação. Foi muito bom, bem colocado esse teu case. E aí me veio uma dúvida na cabeça. Quando a gente, por exemplo, um comunicado simples, bônus, o bônus do estagiário ou de repente de alguém que tem um salário menor é diferente do bônus do CEO. Como que com o assunto vocês precisam comunicar a empresa inteira?
existe uma segmentação não só de canais, mas de perfis de mensagens também, porque o que eu imagino? Tem coisas muito técnicas que se eu precisar comunicar para uma empresa, vamos supor, olhando para o case da Foxbit, mudança de servidor, alguma coisa técnica, o time de TI vai entender. O time de comunicação, que é isso? Então, existe essa diferença, não só de público, mas com o mesmo assunto, diferentes mensagens dentro da comunicação interna? Tem que existir. Tem que existir. Essa segmentação, a gente estava até falando um pouquinho disso antes com a Gabi. Hoje, com tecnologia que a gente tem, né, a gente consegue hoje segmentar muito mensagem por público. E eu acredito que o caminho, o futuro aí dessa comunicação interna vai ser trabalhar a hiperpersonalização, assim como se trabalha no marketing. Então, assim, hoje a gente tem campanhas de marketing rodando que vai pegar lá o Vini, que é São Paulino, que frequenta estádio, gosta de futebol, tem filho. Então, assim, vai te colocar num cluster muito segmentado. E, ao meu ver, hoje a gente já consegue trabalhar dessa maneira e só vai evoluir, né? Com inteligência artificial e tudo que a gente tem hoje, que acho que é um ponto também super relevante, para esse lado de hiperpersonalização na comunicação interna. Então, entender que dentro do mesmo público pode ter diferentes segmentações. Então, não só por nível hierárquico ou por região, tipo, escritório, fábrica, mas também dentro da fábrica tem pessoas que são completamente diferentes umas das outras, né? Então, tem gente que que prefere começar o dia limpando a caixa de e-mail. Pô, vou começar aqui das 9 às 11, das 9 às 10 eu vou só organizar minha caixa de e-mail. Tem gente que fala assim, não, eu chego com muita energia, eu quero trabalhar, conversar, dar feedback, sei lá, e depois no final do dia, na hora de parar, eu vou dar uma limpada em tudo. Então, assim, é o mesmo perfil, trabalhando na mesma área, mesmo perfil, digo, mesmo cargo, por exemplo, com perfil completamente diferente. Então, você entender essas nuances e essas diferenças passam por aquilo que eu falei de entender as pessoas a fundo para você conseguir saber como que você vai conseguir fazer com que ela absorva melhor o conteúdo. Então, essa personalização para mim é fundamental. A gente passa por esse desafio também, é muito do que você falou, né? Então, assim, muitas vezes a mesma mensagem é o que você falou já no começo do podcast, né? É a gente falar com nichos diferentes, né? Então, assim, às vezes algumas mensagens, elas são nichadas por áreas. Outras, muitas vezes a gente vai falar, por exemplo, o exemplo que você deu, o bônus, né? As pessoas entendem isso de uma forma diferente, né? Então, dada a mensagem, a gente diversifica até mesmo o canal. Então, com o diretor a gente faz um tipo de mensagem, então o diretor entende de uma forma, líderes, gestores entendem de outra forma. E muitas vezes a gente que está passando a informação, a gente tem que ter o trabalho de passar, desmembrar essa comunicação, porque é a mesma coisa do que marketing, né? Então a gente tem um público, a gente tem um produto, e esse produto ele pode ser adquirido por diversos nichos. Cada nicho você vai vender esse produto de uma forma diferente. Sim. Porque é uma forma de se falar com pessoas, né? E interno para a empresa não muda, né? Então você tem que entrar. Obviamente que o que eu estou dizendo é que às vezes é o que a gente faz na Foxbit, porque a gente sabe dos nossos colaboradores, a gente sabe do nosso tamanho e a gente entendeu ali como comunicar. A outra empresa pode ser de outra forma, mas as maneiras que a gente utiliza é uma conversa com os diretores. Às vezes, diretor, você só manda um e-mail, manda um Slack, né? Líder, gestor, pô, vamos fazer uma call. Né? Vamos fazer um café presencial para o colaborador, para informar o bônus, como que vai ser. Que aí você tem que cascatear mais, você tem que falar mais, explicar mais, né? Então, a gente cascateia muito dessa forma, né? Então, acho que a gente pode entrar aqui num momento insight, né, mesmo, porque eu acho que é muito legal, o propósito desse podcast é a gente, nós executivos que estamos no mercado de trabalho, o que a gente utiliza nas nossas empresas, o que dá certo, o que dá errado, porque também tem muita coisa que dá errado, eu acho que a gente aprende muito no que dá errado, e a gente pode dar esses insights, né? E às vezes mais dá errado do que certo. Muitas vezes dá mais errado. Parte do processo. Faz parte. A gente começou falando sobre o home office, pandemia e tudo mais. O home office já é algo que está instalado, né? E é claro que você já me falou que você tem clientes aí que são chão de fábrica, é 100% presencial e não cabe o home office e tudo mais. Mas a Dali é uma agência que está no mercado há 15 anos, né? O que vocês passaram a utilizar? Vamos falar um pouquinho aqui de estratégia, né? De exemplos que a gente utiliza no nosso dia a dia.
para criar a cultura da empresa, para medir se o resultado está sendo implementado? Como que você viu essa diferenciação aí de gestão, né, da gestão da comunicação no home office, no presencial? O que vocês passaram a fazer que vocês não faziam nas empresas que vocês atendem, sabe? Assim, acho que a gente pode começar a entrar com exemplos de o que não estava indo bem e aí a gente começou a fazer tais ações e foi bem, porque eu acho que isso é bem legal, que a gente começa a dar insight para a gente Vida testar, real. né? Vida Exatamente. real. Sim. Não, ótima pergunta, Bi. Acho que o primeiro ponto para falar disso assim, é que a gente precisa entender que no modelo remoto, a cultura, e dentro disso tá a comunicação, como a gente já falou, mas a cultura precisa ser trabalhada de maneira intencional. Então, assim, quando você está 100% presencial, é muito mais fácil. E hoje tem muitas desculpas ali, né, de muitas empresas que querem voltar 100% presencial, justamente porque é a forma de manter cultura e tal, mas não é a única forma. Dá para manter, só que é mais fácil. É mais fácil, concordamos que é mais fácil, mas não é a única forma. Então, assim, no remoto você consegue manter a cultura também, só que você precisa ter mais intencionalidade nisso. Então, você precisa ter mais ações mais firmes para fazer isso acontecer, e algumas delas passam por comunicação. Então, por exemplo, é importante você ter ritos, né, alguns rituais ali, para manter as pessoas próximas, se conhecendo e tal. Então, vou dar um exemplo de uma ação que a gente implementou na agência. A gente já tinha, quando a gente estava no presencial 100% até 2020, uma reunião que chama checkpoint, que é um checkpoint mensal, mesmo que é a reunião de resultados, né? Colocar todo mundo na mesma página. Então a gente fala de resultados, fala do que está acontecendo na agência, conta grandes novidades, conta status de clientes, quem está chegando, quem está saindo, renovações, enfim. Um checkpoint mesmo, um status mensal, digamos assim, para todo mundo. A gente já tinha isso. E aí o que acontece? Quando você tá no presencial, a gente fazia isso, se reunia todo mundo aqui na sala, vamos todo mundo falar disso. Acabou. Daqui até voltar pra minha mesa, você tá ali conversando com um, conversando com o outro, fazendo piadinha, fazendo gracinha, contando algum caso legal da sua vida e tal. Quando você tá no remoto, essa reunião acabou, tchau, 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 beijo, todo mundo saiu da reunião, voltou a trabalhar sentado na sua mesa ainda, sem conversar com os outros em seguida daquilo. Então, disso daí, a gente criou um outro ritual que é o checkpoint informal, que ainda é como se fosse checkpoint, só que a gente faz a cada 45 dias, em média, né? Casa de feira espiritual, não conseguimos manter essa periodicidade certinha, mas é um checkpoint que a gente coloca um tema só para ser um checkpoint informal e as pessoas trocarem. Então, por exemplo, teve uma que a gente fez, checkpoint informal, tema gafes corporativas. E aí todo mundo entrou, a gente reservou ali acho que 30, 45 minutos, todo mundo entrou para contar uma gafe corporativa, alguma coisa que você fez que deu muito errado. E, putz, gera risada, gera essa troca, gera uma conexão de, putz, eu também já fiz isso, putz, nossa, o meu foi muito pior. E aí você começa a criar um pouco desses momentinhos que você perdeu no presencial, que aconteciam no final, no início de uma reunião dessa. Então, A afinidade, né? Eu acho que eu posso entrar num gancho aqui, depois eu Tem uma pergunta para você, Vini? Pra mim, Para você, com ele rasgou o certeza. roteiro. não tá no roteiro. Deixa eu me preparar aqui, pessoal. Vai se preparando que eu vou fazer Vamos uma pergunta preparando. para você. É. A gente passou a entender a cultura de uma forma diferente lá na Foxbit, né? Porque a gente fez algumas pesquisas e conversando com o colaborador e a gente tinha algumas pessoas falando assim, mas eu não sei quem é meu gestor. Ele não me pergunta se eu tô bem, como foi meu final de semana. Então a gente começou a entender uma certa carência, né? A Foxbit, Sim. ela era uma empresa 100% presencial Uhum. e o ser humano é um ser sociável, né? Então a gente tem muito isso, assim, quando você chega na empresa, você tá falando da roupa da pessoa, mulher tem muito isso, Sim. né? A roupa, o cabelo, né? E tudo mais, e o que você tomou de café da manhã, você conta o seu final de semana, Aham. o que aconteceu no trânsito e tudo mais. E o negócio online é meio que robótico, né? Sim. Porque você acaba entrando ali, você entra na call para falar daquele assunto, oi, oi, começa a falar daquele assunto e vai embora, Sim. né? E a gente passou ali a entender que os 6 primeiros meses da empresa 100% home office, a gente teve uma produtividade gigante no eu individual de cada um. E aí a gente começou a entender que o coletivo também não era tão produtivo, porque você marcava uma reunião para falar com uma pessoa do RH
15 dias depois do problema que você está tendo, Aham. né? Então, coisas assim passaram a acontecer, e aí a gente foi entendendo que a gente precisava criar esses momentos de descontração. E a gente Sim. encontra ações internas como esse momento de descontração, o que ainda é um grande desafio, porque Sim. a gente tem gente no Brasil inteiro, né? Uhum. Então, aí a gente tem alguns momentos que a gente faz as pessoas irem para o escritório, e eu acho que nada tira essa presença, né? Porque é uma coisa muito natural Sim, de sim. você estar ali conversando, né, e tudo mais. Eu acho que a dificuldade é no online. Mas o que que a gente faz? Ah, tem a gente sempre gostou de ter datas, e essas datas sempre uniram a gente. Então, Sim. vamos fazer a sexta-feira do chopp. Então, todo mundo dentro da empresa. Então, como que a gente vai fazer com isso online? Vamos mandar, a gente começou, né? Vamos mandar chopp para casa de todo mundo e vamos Aham. sentar e vamos conversar. Vamos fazer um bingo online, vamos fazer, sei lá, o Kahoot que vai Sim. dar o brinde não sei das quantas, né? A gente começou a criar esses momentos, as pessoas começaram a se conhecer. E as coisas começam a andar mais fácil dentro da empresa, porque Sim. eu estou muito atarefada com o meu trabalho. Aí você vai me perguntar alguma coisa que você precisa para o seu trabalho. Se eu tenho uma afinidade com você, opa, eu vou parar meu trabalho aqui, eu vou responder para o Marcelo aqui, porque Aham. ele está precisando, Sim. né? Então, se você tem aquela afinidade, eu sei quem o Marcelo eu sei se ele tem filho, eu sei, sabe? Você sabe da vida da pessoa. Então, Aham, essa sim. afinidade, ela ajuda nas pessoas, né? Mas A gente passou a criar esse tipo de ação. E aí, eu queria saber, Vini, assim, a VCRP, ela é uma agência que ela era 100% presencial. Sim. E agora, você adora dizer no LinkedIn do home office. Qual é sim. a dificuldade, o que que vocês passaram, o que vocês passaram a implementar, sendo agora 100%, agora vocês farem híbrido também, né? Na verdade, assim, inclusive ontem eu tive uma discussão com uma grande amiga, dona de agência também. Ela falou assim: pô, eu tô no presencial, você tá no. Ela tentando me convencer de que o presencial era melhor do que o online. Eu fui muito redundante no que eu falei, mas foi a única coisa que me veio na cabeça. Para cada empresa vai funcionar o que dá certo. Então, assim, a gente tem que analisar. Não adianta eu virar para Foxbit e falar assim, cara, nós estamos 100% online, vocês também deveriam estar porque essa é a fase do sucesso. Uhum. Total. Cara, então assim, para a VCRP ela funcionou muito bem. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos pessoas que trabalham conosco que moram em Portugal, que moram em Minas, que moram no Rio de Janeiro, que poderiam estar em big agências, em grupos globais, mas se esses grupos estão pedindo presencial, ela prefere trabalhar em uma agência grande como a nossa, mas menor do que uma global, Uhum. É um e benefício. ter uma qualidade de vida. É um benefício, né? A hora que você coloca ali na ponta do lápis, vale refeição, vale alimentação, vale sapato, vale não sei o quê, você tem o home office ali também como um benefício, Três né? horas de trânsito. 3 horas de trânsito. Então, mas a resposta da tua pergunta, Gabi, isso partiu muito da liderança. Eu e a minha sócia nos adaptamos e nos adequamos nesse momento. Hoje tem uma coisa que a comunicação interna entra muito, você pode entender a saúde, né, do colaborador, a saúde emocional, a saúde emocional e a financeira, ela tá totalmente atrelada ao que ele desempenha, tá? Hoje, o fato de eu levar e buscar o meu filho na escola é o maior benefício que eu tenho na minha vida do empreendedorismo. Uhum. E se você falar para mim assim, se você for para presencial, a sua empresa cresce 5% a mais. Eu não troco 5% pela qualidade e pela hora que eu tenho com meu filho, tá? Sim. Então, pra gente, os números estão absurdos. Eles aumentaram exponencialmente, a gente está fazendo uma empresa muito mais eficiente, uma empresa muito mais eficaz. Mas nós consultamos os nossos colaboradores também. O que vocês preferem? Né? Hoje, nós estamos gravando aqui, o Guilherme, que está aqui com a gente nos acompanhando. Vamos sair daqui a nossa festa julina em Alphaville. É presencial, o time vai lá, nós vamos jogar um bingo, vamos contar as mentiras, vamos falar que somos uma família, vamos tirar uma foto pro LinkedIn, entendeu? Então, eu acho que tem esses momentos. Reunião com back-office, com financeiro. Eu e minha sócia, Lud, a gente faz questão de estar presencial, que a gente viu que rende mais. Então, eu acho que a gente não tem que colocar num bloco de uma ciência exata. Eu acho que cada empresa, como o Marcelão falou no começo, ela vai ter as suas métricas do que funciona e do que não funciona.
pegando esse gancho da minha resposta para uma pergunta para ele, de efeito manada, né? Pô, tá todo mundo voltando pro... O Brasil Journal solta uma matéria, caiu o preço do aluguel na Faria Lima, todas as empresas voltam pro presencial. Aí, tal empresa tá voltando pro online, agora é tendência a voltar pro online. Agora é tendência a fazer isso. Então, assim, o mercado ele vai aqui, ó, aqui. E uma grande hype, que eu prometi que eu não iria falar nesse podcast, vai adoecer uma foquinha na Antártida, nem sei se existe foca na Antártida, pois vocês pesquisem e vocês me contem, quer falar sobre inteligência artificial. Eu falei, não vamos cair nesse modismo. Mas, cara, falou que não ia eu entrar. falei que eu não ia, mas eu vou falar porque virou hype. Cara, como que a comunicação interna tá se adaptando à inteligência artificial? O que já existe de inteligência artificial? O que você, como agência, tá vendo? O que as empresas estão vendo? Me conta um pouquinho de um assunto que eu falei que eu não iria falar. Vamos lá. Para mim é um tema polêmico ainda, tá? Porque a palavra que você usou, hype, é muito isso. Assim, ainda estamos num momento de hype que a gente tem 500 mil especialistas em IA para tudo e, na verdade, não é tão assim, né? Tá só começando, cada hora surge um novo, uma nova inteligência e você tá ali o tempo todo correndo, né, atrás para tentar chegar lá. Mas hoje a gente tem, acho que já ferramentas funcionando. Então, por exemplo, a gente tem exemplos aí de redes sociais corporativas internas que já tem assistente de inteligência artificial para te ajudar a escrever comunicados, a escrever matérias e tudo mais. A gente tem também, por exemplo, próprias ferramentas que geram imagens já, identidade e tal. Mas aí o que eu acho que tem do outro lado, e é uma curva mesmo, né, de adaptação e tal da tecnologia, que a gente tem muita gente, e eu já ouvi isso, tá? De cliente, enfim, gente próxima, assim, putz, minha diretora quer matar a agência, quer tirar esse custo e resolver tudo com inteligência artificial. Aí eu falei, pô, legal. Será que essa pessoa já chegou e sentou na frente de uma inteligência artificial no computador para escrever um prompt para te gerar algo bom de verdade? Porque assim, você pode até tirar a agência e tá tudo bem, eu não vou lutar contra isso. Mas, para você, do mesmo jeito que você tem que fazer um briefing para agência, você tem que fazer um briefing para inteligência artificial te entregar algo bom. E a gente tem vários exemplos, principalmente do lado visual ainda, que ainda tem muito a se desenvolver, assim, dependendo, vai te entregar uma coisa muito boa, que vai resolver, mas, cara, para você manter um guide, né, que você tem de uma empresa, não sei o quê, é mais complexo. Para você desdobrar depois peças, às vezes ele vai para caminhos completamente diferentes. E vale para conteúdo. Eu acho que conteúdo hoje é uma área que tá muito ali, pô, é fácil você gerar texto, escrever texto com inteligência artificial, de fato mas assim, não sei vocês, você sabe que tem vários, né, aqueles que checam se aquele texto foi escrito, né, Sim. com inteligência artificial e já mostrou que vários deles erram, né? Porque vai lá e fala que sim e não foi. Você viu da Bíblia? Não. Jogaram uma parte da Bíblia e identificou que foi feito com inteligência artificial. Exatamente. Não vi isso. Tem isso. Então, assim, ainda é muito incerto tudo isso. E isso que eu ia falar, tem esses negócios que checam isso, mas ao mesmo tempo, às vezes você não vê um texto que você fala, assim, tá a cara do ChatGPT? Perfeito. Porque provavelmente aquele prompt foi preguiçoso. A pessoa não colocou estilo, não colocou tom de voz, né? Às vezes a gente recebe e-mail que o cliente respondeu, que você fala, cara, ele jogou no ChatGPT e respondeu aqui, vem até com os emojis do lado, sabe? Tipo, igualzinho o ChatGPT faz. Então, assim, se você não trabalhar esse prompt muito bem, você não vai conseguir entregar coisa com qualidade. E não tô só, lógico, um pouquinho defendendo o lado de agência, né? Para os meus clientes não me largarem todos. Mas, porque de fato isso é trabalhoso. Sim. Você vai matar a agência, só que assim, você tem um analista de comunicação interna, que já faz 700 mil coisas lá dentro. Esse cara, essa pessoa, vai deixar de pedir para uma agência de uma maneira mais simples e vai ter que ficar 5 horas por dia escrevendo prompt para gerar tudo de uma maneira boa. E tem mais uma coisa, só te complementando. Não é o Marcelo que conhece aquela empresa há 10 anos, que sabe o que fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Se você chegar num prompt, me dê ideias de comunicação corporativa para o aniversário de 15 anos da empresa. Compre um bolo, contrate debutantes, não sei o quê. Não, cara, você conhece todo o meio ali, Sim. sabe? Então, não é igual a Gabi que faz os nossos roteiros pelo chat GPT. Tô brincando, Gabi. Mas eu uso. Usa mesmo? Eu uso. Assim, eu gosto muito da inteligência artificial. Eu acho que assim, a gente criou até dentro da Foxbit na nossa comunicação interna um desafio,
Então, bem no começo, né, de quando começou o ChatGPT e tudo mais, era mais voltado ao ChatGPT, as pessoas elas não queriam utilizar e a gente viu que, puxa, a gente poderia tirar bons proveitos, né? Total. E aí a gente falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, cada área vai ter R$ 2.000 e quem entregar o melhor projeto, né, quem apresentar para a empresa toda o melhor projeto, que vai ser votado por todo mundo, vai receber o valor. Então, a ideia era você fazer algo que você já faz no seu dia a dia, mas com a inteligência artificial. Com o objetivo da pessoa aprender, dela entrar e fazer. Né? E foi muito divertido, porque as pessoas trouxeram projetos, não textos. Eu acho que tem Sim. formas e formas de você usar a inteligência artificial. Eu acho que ela ajuda muito a gente a ser mais rápido. Mas ela não Total. substitui. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de criar cultura, comunicação interna, isso tem que ser feito por pessoas. Não tem como, você não substitui, você tem que estar com a tua cara ali, você tem que estar ali Sim, vivenciando a total. empresa, o dia a dia. Mas, se eu for escrever um e-mail, se eu for escrever um texto do Slack, eu posso pedir ajuda, eu posso para escrever mais rápido, porque eu, pelo menos, eu ia escrever um texto no blog. Puxa, até eu chegar naquela linha de raciocínio, às vezes eu demorava, não sei Sim. vocês, mas já demorei 15 horas para escrever um texto. Hoje, eu escrevo com ajuda, mas assim, é diferente de você falar assim, vai aqui, ó, escreve isso aqui para mim. E aí você pegar, copiar e colar. Uma coisa, ó, essa ideia aqui, é isso mesmo que eu queria dizer, deixa eu trazer para cá. Outra coisa é o bastidor, é o conhecimento, é o Sim. que você passa a vida inteira estudando, interpretando de conteúdo, sabe? Sim. Eu acho que, obviamente, a inteligência artificial vem para ser um grande aliado. Exatamente. Eu acho que ela é uma Exata- grande enciclopédia. Exatamente. Porque né, a gente antes estava ali. Pô, eu penso assim, ela é muito mais inteligente do que eu. O ChatGPT? Eu não acho, eu acho você mais inteligente. Não é não. Porque ele sabe Eu tudo, ele lê todos os livros, sabe tudo da internet, em português, inglês, francês e tudo. Ele pode me trazer a informação, só que a inteligência por trás dessa informação sou eu, não ele. Pede para ele fazer Pede para ele fazer uma campanha de aquisição de clientes para Foxbit, que é melhor, você ou ele? Sou eu, claro. Tá vendo? Porque ele vai falar, você Ponto pra Gabi. vai no Google Ads, vai no Facebook, aí eu falo assim, ponto. não pode anunciar. Não, então, mas é isso, eu não tô indo contra, assim, eu acho que é isso, tem que ser aliado, a gente vai usar, a gente já usa para várias coisas, mas você não pode simplesmente achar que ela é um ser humano, além de artificial, mas que você vai falar assim, esse é o trabalho, e você vai falar um dia, ela vai te entregar tudo, não vai. Você precisa Sim. trabalhar com ela também, então essa ilusão de que, agora eu vou tirar 5 analistas e vou fazer que um faça tudo no ChatGPT, não vai ser tão assim, não vai ser tão simples. Então você Exatamente. precisa trabalhar junto com ela. Então é isso, eu acho que a gente tem que usar. Estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast e acho que a gente deixa esse grande insight, né? Porque foi bom você ter entrado, a gente não ia entrar em inteligência artificial e tudo mais, mas foi bom você ter entrado. Só porque eu rasguei o roteiro, tá vendo? Exatamente, ó, Vou rasgar outro aqui, ó. Ó, rasguei, pronto. é um hype e Sem roteiro agora. quando a gente fala de agência, né, de Sim. contratar novos colaboradores, não, põe lá no ChatGPT. Não é bem assim que funciona. Eu acho que ele pode fazer com que um colaborador renda como 10. Sim. Não, Pode fazer, pode. E né? até só para dar mais um insight aqui também, final, sobre esse tema. Tanto que eu tô mostrando que a gente não tá indo contra, né? Semana que vem, bom, esse podcast talvez vá pro ar, enfim, semana que vem de hoje, que a gente tá gravando, eu vou dar um workshop, fazer um workshop numa empresa cliente nossa no Rio de Janeiro, com um time de embaixadores de cultura da empresa. E no workshop tem uma parte de cocriação, que eu já dei esse workshop outras 2 vezes, muito focado em criatividade. Então, vamos abrir a cabeça, vou te dar caminhos para você conseguir criar e tudo mais, não sei o quê. Nesse agora, 70% do workshop vai ser trabalhando ferramental de inteligência artificial. Então, assim, eu vou falar para eles como que eles vão usar a inteligência artificial para ajudá-los a desempenhar esse papel melhor no dia a dia, otimizar tempo, uma série de coisas. Então, assim, a gente não tá indo contra, a gente tem que saber usar Sim. no momento certo, né? Então a gente vai passar um tempo ali só treinando a inteligência artificial deles e trabalhando esse ferramental para eles produzirem mais, otimizarem o tempo deles na frente. Então tem que ser um aliado mesmo. É o ser Tem humano vários caminhos pra operando isso. a inteligência Exatamente. artificial como uma ferramenta de disparo de e-mail E marketing. ganhando tempo com isso. Ganhando E tempo, acho com que isso. é isso mesmo. Bom, chegamos ao fim, né, do nosso podcast. Tudo que é bom dura pouco. já? Marcelão, Obrigado. muito gente. obrigado, cara, pela sua presença, disponibilidade de vir até aqui, de conversar com a gente. Cara, deixa suas considerações finais, seus recados, onde a gente encontra você, seu LinkedIn, os perfis da Dali.
Boa. Obrigado vocês, eu agradeço muito pelo convite, adorei estar aqui. Acho que é meu primeiro podcast, assim, formalmente um podcast mesmo que eu participo. Formal, informal? Formal e informal, né? Mas sentado numa mesa com microfoninho e tal, a gente faz muita live, muito evento presencial, palco e tal, mas assim, podcast acho que é o primeiro, então adorei a experiência. Adorei estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, Marcelo Rouco. Tô lá, tenho no Instagram, falo um pouquinho mais de vida corporativa lá, de comunicação, e no LinkedIn também, às vezes é um pouquinho LinkedIn, às vezes a gente traz um pouquinho de vida real, mas estou lá nas redes, e acho que é isso, adoro falar de comunicação, quem quiser me chamar para mais papos como esse, ou em empresas, enfim, adoro falar sobre isso, sobre o futuro da comunicação, para onde que a gente vai. Cara, muito obrigado mesmo mais uma vez pela sua presença, Gabi. É uma honra dividir isso daqui com você. Quero quebrar um protocolo. Hoje é dia 18 de junho. Você tava marcando a hora? Você Tá, aqui é. Ele tá me beliscando assim, aqui. assim, ó, da porta pra fora eu pago de descoladão, da porta pra dentro eu tenho organização, eu sou um pouco nerd. E hoje é dia 18 de julho, é julho, né? De julho. Amanhã, 2025. amanhã é 19 de julho. Não sei quando o podcast vai pro ar, mas tem São Paulo e Corinthians. Marcelo, seu palpite. 1-0 suado pro Coringão. Gol Meu de pal- Romero. Nossa, se a gente tomar gol do Romero, eu vou sair do Morumbi Vai de São muito Paulo. bravo. 2-0 São Paulo, um gol do André Silva, outro gol do Arboleda de cabeça. Me cobrem. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Curtam a gente nas redes sociais, sigam a gente, Brand Talks. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Valeu.